como nós conversamos anteriormente, nós não temos obrigação nenhuma de servirmos a ninguém. Quando eu falo de obrigação, nós falamos de obrigação moral. E, na verdade, quando nós optamos por esse trabalho, por essa tarefa, nós, na verdade, nos comprometemos a nós mesmos. Ou seja, nós fazemos essa escolha por uma necessidade e não por uma obrigação. Embora ainda nós façamos, né, essa confusão, será que se eu não fizer eu vou ser punido? Né? Nós trazemos ainda enraizado na nossa memória aquela ideia de que se você não fizer, você será punido. E aí será lançado então, né, as chamas do inferno e todo aquele terrorismo espiritual que normalmente se faz. Se você não for bonzinho, você vai ser punido por toda a eternidade. Se você for bonzinho, você vai receber como recompensa. E nós tiramos da nossa mente a ideia da conquista pessoal de cada um. Bom dia, pessoal que chegou. Nesse texto, então, que nós falamos, sirvamos, o texto número 29 do nosso livro Fonte Viva, que traz para nós aqui de novo o versículo de Efésios, né, que Paulo direcionou aos Efésios, servindo de boa vontade como sendo ao Senhor e não aos homens. Aqui a nossa responsabilidade ela se torna maior ainda, exatamente porque nós estamos prestando um serviço em nome daquele que é responsável pela transformação do nosso planeta, e não prestando às próprias pessoas. E isso traz para nós uma série de consequências, principalmente porque quando nós optamos em servir pessoas, nós escolhemos aquelas que estão mais bem vestidas, aquelas que estão mais simpáticas, aquelas que estão mais próximas dos nossos próprios interesses, e então nós somos seletivos. E aí nós colocamos em prática o nosso egoísmo, escolhendo aquilo que nos favorece de alguma forma, seja por um simples bem-estar de servir alguém que é mais agradável, seja um benefício material ou pessoal de qualquer natureza. Inclusive é interessante, eu vi uma reportagem essa semana que dizia assim, que as mulheres bonitas são mais bem tratadas. E a reportagem começou então a mostrar, né, que mulheres bonitas, por exemplo, andando pela calçada, e propositadamente ela deixa alguma coisa cair, e vários homens correm para poder ajudar. Se é uma mulher que não tem aquela beleza, né, que é o padrão da nossa sociedade, se por acaso alguma coisa cai, né, das mãos daquela mulher, somente aqueles que são os mais prestativos e os mais educados. Então essa reportagem foi interessante. Quando eu vi, eu falei, eu tenho que ler isso aqui porque deve ser bastante significativo. E, infelizmente, é uma verdade, foi uma pesquisa, né, uma reportagem que demonstrou realmente isso. Né, e a foto era interessante, mostrava-se uma morena de 1,80 m, uma loira de 1,80 m, andando na calçada de Nova York, e de repente alguma coisa caiu das mãos delas. Né, e todo mundo correu e fez aquela coisa em volta para poder ajudar, para prestar o serviço. Né? E se fosse uma pessoa comum, não seria assim. E nós vemos isso em todas as situações. Se você se apresenta no balcão de um serviço público vestido com trajes comuns, virão aqueles que por obrigação estão ali para te atender. Se você por acaso se apresenta de uma forma diferente, seja homem, seja mulher, qualquer que seja o interesse, quando você se apresenta, então vem não só aqueles que estão obrigados a prestar aquele serviço, mas eles vêm com uma motivação diferente, e outras pessoas, inclusive, que nem sempre têm essa necessidade, vão ali para ajudar também. Para quem trabalha com atendimento ao público, vê exatamente dessa forma. Né? Como isso funciona, essa dinâmica dos nossos interesses. E aqui, quando nós falamos sobre esse serviço, não de servir aos homens, mas de servir principalmente ao Senhor, nós começamos a olhar para as pessoas como sendo espíritos. E toda aquela roupagem exterior que nós observamos hoje, através dos nossos sentidos físicos, isso se torna secundário. Porque nós vemos as pessoas, pelo simples fato dela existir, ela já faz parte dessa irmandade. E aí então ela tem que ser tratada como todas as outras, porque esse é um aprendizado que todos nós temos. Aqui nesse capítulo, né, nesse texto, Sirvamos, Emmanuel ele trouxe uma análise muito bacana, muito interessante para nós. Ele diz assim: se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor,
na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair, espetacularmente, na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem que fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousas em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre um instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor, e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui a gente vai por partes, então, porque esse texto merece, muito mais do que uma explanação pessoal, comentários sobre cada um dos trechos que nós temos aqui. Primeiro a gente fala que se nós somos aqueles que utilizamos as leis naturais, as leis da vida, nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos. Quando nós falamos em leis da vida, nós falamos em todas as leis. Kardec procurou, através da assistência dos espíritos, tentar desmembrar e ampliar cada vez mais a visão nossa a respeito dessas leis da vida. Que seriam essas leis naturais? Nós temos ali a lei do amor e da caridade, da justiça, nós temos a lei do trabalho, nós temos, enfim, leis de toda a ordem. E essas leis, elas servem exatamente para nos apontar qual caminho nós devemos seguir. Então, a partir do momento que nós abraçamos uma filosofia que nos apresenta de uma forma tão profunda e de uma forma tão clara cada uma dessas leis, mas nós não a aplicamos no nosso dia a dia, segundo os desígnios do Senhor, como se encontra aqui no nosso texto, que considera as necessidades de todos. Quando a gente fala sobre a lei de justiça, amor e caridade, nós falamos de uma lei que não tem preconceitos, uma lei que não tem barreiras, uma lei que não tem interesse pessoal, mas é uma lei que abrange a todos nós, como espíritos que somos. Se nós utilizamos essa lei apenas como teoria e nós não aplicamos na nossa vida de um modo geral, nós caminhamos, como diz aqui o texto, entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios da tua gloriosa missão na ordem coletiva. Ou seja, a gente pode imaginar que o egoísmo ele é como se fosse um grande buraco, que nós, a cada vez que utilizamos esse atributo que faz parte da nossa personalidade, mas que nós vemos hoje como sendo uma imperfeição moral, cada vez que ele entra em ação na nossa vida, nós cavamos um pouquinho mais desse buraco. Se nós pudéssemos imaginar uma grande savana, como aqueles campos que nós vemos nos documentários da África, e pudéssemos imaginar que cada um de nós se encontra dentro do próprio buraco que cavou, nós veríamos ali muitos buracos e um mais profundo do que o outro. E para nós sairmos de lá, nós não temos como avançar, como nos reerguermos, se não for com assistência alheia. E aí então nós vemos ali a grande incoerência, porque cavar o buraco nós cavamos sozinhos, pelas escolhas que nós fizemos, mas para sair dele nós precisamos de uma mão amiga. Então, na verdade, nós estamos constantemente construindo o nosso próprio caminho. Alguns deles cheios de buracos, cheios de perfurações, de rachaduras, porque nós nos comportamos dessa forma. Agora, se nós somos capazes de aplicar essas leis
Né, naturalmente a gente não consegue aplicar na íntegra, né, porque nós temos muito ainda que caminhar para ter uma compreensão um pouco maior, como o próprio Espírito Verdade comentou conosco lá no nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. Basta que nós nos esforcemos pela nossa transformação moral e demonstremos um esforço para conter as nossas más inclinações, nós já estamos no bom caminho. Significa que essas leis naturais, elas estão gravadas na nossa consciência, não como um livro que se encontra engavetado, mas um livro aberto, constantemente sendo lido, sendo apreciado, sendo estudado na nossa caminhada. E isso mostra exatamente que nós estamos, ao contrário daqueles que não conseguem, ao contrário de nós que não conseguimos ainda, aqueles que conseguem aplicar recolhem os benefícios da gloriosa missão na ordem coletiva. Então a nossa missão aqui nesse nosso mundo, ele tem várias, são missões de várias ordens, né? Missão de ordem pessoal, eu tenho que me transformar naquilo que me prejudica, porque quando eu sou egoísta eu prejudico a mim mesmo, não prejudico as pessoas. Se por acaso eu acredito que deixar de fazer alguma coisa por alguém, eu faço aquela pessoa sofrer, eu me esqueço que sou eu que estou cavando meu próprio buraco. Se por acaso eu vivo dentro de uma coletividade e eu me isolo dessa coletividade, é esse isolamento que vai me prejudicar. Exatamente porque a nossa natureza humana nos coloca como um ser que faz parte de uma agregação, de uma sociedade, de uma coletividade. E daí então que se eu contrario essa minha natureza, significa que eu estou andando na contramão. Então eu faço parte de uma coletividade, eu tenho que participar na sua evolução como um todo. Eu não posso usar a sociedade de onde eu faço parte, seja uma sociedade familiar, que é a célula que nós vivemos, seja um ambiente de trabalho, acadêmico, social, religioso, não importa. Se eu utilizo essa sociedade para o meu impulso pessoal, como se todos fizessem, né, aquela pirâmide para que eu sozinho pudesse chegar no topo, isso mostra claramente a minha grande ilusão, acreditando que eu vou conseguir chegar em algum lugar. Na verdade, quando eu utilizo as pessoas para fazer essa pirâmide, para eu chegar num lugar mais alto, é melhor eu olhar para baixo, porque o tombo vai ser grande. Então, na verdade, todos nós funcionamos como máquinas, como engrenagens da mesma máquina. E quando nós apreciamos e conseguimos compreender essa nossa grande tarefa, que é o nosso crescimento pessoal e também o crescimento de todos aqueles que estão à nossa volta, e não é à toa que esses grupos são formados, aí mostra claramente que eu estou conseguindo recolher todos os benefícios dessa missão que eu abracei, simplesmente por observar essa lei e fazer com que ela se torne prática. Outra passagem: se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros. Olha o egoísmo de novo aí. Sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no Ministério Público. Quando eu vi esse Ministério Público, foi exatamente aquela imagem que me veio inicialmente, dos servidores públicos que nós temos, municipais, estaduais, federais, que são funcionários públicos, ou seja, trabalham para poder beneficiar a nossa sociedade. E trabalhando, beneficiando em benefício da nossa sociedade, nós vemos exatamente que todo o meu salário, o emprego, a posição que eu ocupo, a minha capacitação, serve para servir. Ao contrário do que nós imaginamos hoje, nós buscamos uma ocupação pública para ter regalias, para ter conforto, para ter segurança, para ter um bom salário, né? Pelo menos, né, essa é a ilusão que nós temos. Mas aí então, quando nós percebemos que não é aquilo que eu esperava, então eu me rebelo contra o governo, me rebelo contra o sistema e me esqueço que aqueles que dependem do meu serviço estão sendo prejudicados. Vão ser prejudicados. Então, ao contrário, aqui quando nós falamos sobre a nossa vida, dentro desse nosso universo espiritual, nós, como sendo administradores desses interesses de Deus, interesses de Jesus, como sendo o nosso grande orientador, o nosso grande guia, quando eu me esqueço que ele veio aqui prestar um serviço para a nossa humanidade, em nome do amor, em nome da caridade, né, e para ajudar o nosso mundo a se transformar. E aí então, depois de retornar ao mundo espiritual, tentou recrutar todos aqueles trabalhadores de boa vontade que podem dar continuidade na obra que ele começou. Então nós temos nesses quase 2.000 anos de história, aqueles tantos e tantos servidores que inicialmente se propuseram, né, a trabalhar
em nome daquele serviço que foi prestado inicialmente, e de repente começou a colocar como ponto fundamental o seu interesse pessoal. Então ele fala em nome de, mas não trabalha nesse nome também. Então é muito fácil a gente falar em Jesus, todas as religiões falam isso. Eu falo em nome dele, eu falo em nome de Deus, eu falo em nome dos Espíritos, falo em nome das leis, mas eu não tenho preocupação em trabalhar. Na minha mente, né, no meu pensamento, já basta eu falar sobre, que já é o suficiente, que já é ser salvo, como nós vemos nas religiões tradicionais. Basta você acreditar, basta você falar em nome, né? Pois é, exatamente, Barbudinho, é uma pretensão da nossa parte, né? Se a gente quer falar em nome dele, a gente tem que falar em silêncio e com as mãos trabalhando. Essa é a melhor forma que você demonstra em nome de quem você fala, porque falar apenas com a voz é muito tranquilo, é muito simples, é muito fácil. E aí a gente lembra, né, que muito mais privilegiados são aqueles que têm o dom do verbo, o dom da memória, que é capaz de decorar frases maravilhosas, frases filosóficas e tudo mais, e todo mundo diz, nossa, que bom servidor ele é. O mundo espiritual está empenhado daqueles que falavam muito e faziam pouco. E aqueles que faziam muito e falavam pouco, infelizmente ainda é uma minoria. E é exatamente essa proposta que a doutrina hoje tem, de uma forma muito mais clara, de conscientizar as pessoas, que já acabou aquela fase de ilusão. E continuam fazendo discursos ainda, Barbudinho. Tem um livro interessante, que foi psicografado pela dona Zíbia Gasparetto, cujo espírito é o Silveira Sampaio. O livro chama Bate-Papo com Além. Esse livro, embora tenha ali as suas contrariedades dentro dos princípios doutrinários, faz uma entrevista com pessoas. O livro inteiro é com entrevistas. Cada capítulo entrevista uma pessoa. E é interessante que ele comentava que no plano espiritual nós vemos pessoas continuando fazendo discursos políticos e religiosos, acreditando que aquilo que eles estão fazendo serve para o interesse coletivo, mas que na verdade eles estão ali para se autopromoverem. Então, mesmo desencarnando e vivendo como maltrapilhos, continuam ainda juntando os seus seguidores. Então eles continuam tentando iludir, tentando falar, tentando convencer, e aquela massa deslumbrada ouvindo aquilo que eles falam, mesmo estando numa condição extremamente precária no plano espiritual, que é uma consequência moral. Continuam se iludindo, mantendo os mesmos hábitos, né, Silvia? Então hoje a doutrina vem de um modo diferente, dizendo assim, não adianta a gente querer se iludir. Ou você é, ou você não é, não adianta fazer de conta. Eu faço de conta que eu sou bonzinho porque eu frequento o meu culto, frequento a minha missa, frequento a minha reunião mediúnica ou a minha reunião espírita. Eu sou bonzinho porque eu me visto dessa forma, eu sou bonzinho porque eu frequento aquele ambiente. Muito bem, e o que você faz exatamente em benefício de todos e não em benefício de si mesmo? E aí a gente começa a vasculhar aquele nosso baú de utilidades e começa a achar uma pedrinha ali no fundo, uma moedinha ali no canto, em meio àquelas tralhas todas de ilusão que nós juntamos. Aí chega no plano espiritual dizendo assim, olha só, tudo isso que eu participei, tudo isso que eu era. A pergunta não era o que você era, a pergunta é o que você fez. Se você era essa pessoa que falava tanto e demonstrava tanto, então é importante que você seja um guardião também desses mesmos princípios. E demonstrando, através do exemplo, exatamente o que significava todas essas ideias que você juntava. Do contrário, não adianta a gente querer participar de sacramentos, de religiões tradicionais, de participar de determinadas reuniões, porque isso não faz diferença. Como eu falei para vocês, eu posso ser um ateu, não acreditando em Deus pelos meus princípios, pela minha forma de pensar, pelas minhas desilusões, mas eu sou uma pessoa extremamente generosa e caridosa. Esse vai ser muito mais reconhecido pelo fato de viver no silêncio do contato com o mundo espiritual do que aquele que vive a sua religiosidade sem ser útil. Cidizinha colocou, se não me engano, é nesse livro que ele relata sobre uma manifestação de um grupo de espíritos contra a reencarnação. Não me recordo, Cidizinha, porque faz muito tempo que eu li. Eu acho que você quase não tinha nascido ainda quando eu li esse livro. Isso faz mais ou menos foi lá para meados de 1993, 92. Você era ainda assim um carocinho de azeitona ainda naquela época, né? Já tinha nascido, mas era pequenininho. Então faz muito tempo que eu li esse livro, eu não lembro dos detalhes. O que eu lembro era de um político numa praça pública fazendo o seu discurso.
né? Então, fazendo esse discurso, ele mostrava exatamente isso. Acreditando, e pior que ele falava, é interessante que esses espíritos, quando eles continuavam fazendo essas pregações ideológicas, políticas ou religiosas, eles falavam com convicção. E isso demonstrava claramente aquele estado de perturbação que viviam, se iludindo e iludindo as pessoas. Eu já comentei com vocês, né, que Dr. Herman, espírito, que é orientador lá do Leon Denis e de outras instituições também, ele comentava que muitos daqueles que hoje são aqueles que discursam, aqueles que divulgam o espiritismo através da palavra, através da oratória, foram aqueles que no passado faziam discursos para desviar as pessoas. Não desviar as pessoas no sentido de pregar uma mentira, mas de pregar convicções pessoais que eram ilusórias e que hoje tem que fazer o reparo. Pois é, né? Quanto mais a gente ilude, porque quando você ilude alguém, significa que você está colocando em prática o seu próprio egoísmo. Porque eu falo aquilo que eu acredito. E quando a gente fala em egoísmo, mais uma vez a gente cava o próprio buraco, como eu comentei. Então eu posso acreditar que estou fazendo um serviço público, um serviço em benefício de todos, sendo que na verdade eu estou me autopromovendo porque isso me satisfaz. Continua aqui para nós. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair, espetacularmente, na mesma senda que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Eu tive que ler essa frase umas 3 vezes para entender exatamente o que ela queria dizer. E ela dizia o seguinte: se nós julgamos as pessoas por aquilo que elas falam, da forma como elas vivem, por aquilo que elas apresentam, sem conhecer exatamente quais foram os caminhos e quais foram as experiências que a levaram até lá, nós nos tornamos exatamente essas mesmas pessoas, sofrendo pelas experiências equivocadas que nós vivemos. Então, como eu falei para vocês, nós vamos num balcão de atendimento de um departamento público e nós vemos ali uma pessoa com uma roupa não muito apresentável, né, dentro daquilo que a sociedade gosta de apresentar, com marca, com higiene, com perfume e tudo mais. Aí nós olhamos para aquela pessoa e já falamos: não quero nem me aproximar dela porque ela não me satisfaz, porque ela não me agrada. Mas nós não sabemos exatamente por que a pessoa se veste daquele jeito. E aí quando coloca: não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias nos processos em trânsito nos tribunais, ou seja, conhecer a alma daquela pessoa, conhecer o coração dela. Durante os atos de caridade, isso é bastante comum também, para quem trabalha em instituições espíritas, instituições religiosas de um modo geral, instituições assistenciais, que sejam laicas, né, que não tenham vínculo nenhum com nenhuma religião. Nós vemos ali que trabalha com entrega de roupa, de medicamento, de atendimento médico, atendimento social e tantas situações, né? A Cindizinha que trabalhou nessa área de serviço social sabe como é que funciona. A gente olha para aquela pessoa e começa a julgar pela aparência dela. Já não basta ela ter que se humilhar na situação de depender da assistência dos outros. E ainda por cima ela é julgada pela aparência que ela apresenta, pelo modo como ela fala, muitas vezes até pela rispidez com que ela trata as pessoas. E essa é uma grande questão. Joana de Ângeles nos lembra que se por acaso alguém for receber a sua caridade e não for grata por aquilo que você fez, é porque ela sofre de uma doença da alma. E nós não sabemos o porquê dela ter se tornado daquele jeito. Ela acaba vivendo exatamente isso, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, a Vaninha lembrou, né, de que muitas vezes, né, nessas casas assistenciais nós vemos ali as crianças, as mães que chegam para poder pedir o amparo, né, pedir ali ajuda e orientação para aquelas pessoas, e inevitavelmente a gente começa a olhar, né, que criança feia, que criança bagunceira, que criança agressiva, que mulher mal educada, e nós nos esquecemos por que ela se endureceu daquela forma. E é exatamente ali que vem a grande lição que Jesus trouxe para nós. Ele consegue ver por dentro do espírito o porquê daquele endurecimento, o porquê daquela agressividade. Nós não sabemos por quantas humilhações aquelas pessoas passaram, não sabemos quantos nãos elas levaram na cara cada vez que elas foram pedir ajuda. No começo elas foram com as mãos estendidas e com um sorriso no rosto. Levaram tantos nãos que elas aprenderam a tomar. É o instinto de sobrevivência. E todos os corações endurecidos não nasceram endurecidos, se tornaram endurecidos.
e é isso que a doutrina espírita nos apresenta como orientação, falando exatamente isso, que nós somos espíritos imortais e nós temos um histórico tremendo lá atrás para fazer com que nós cheguemos aqui onde nós chegamos. O que nós somos hoje é resultado de tudo aquilo que nós vivemos no passado. E hoje, como prestadores de serviço público, nós temos que considerar isso, para saber exatamente, né, que tem uma frase, um provérbio popular, que ele diz assim, né, ame-me quando eu mais preciso, quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. E é exatamente esse amor incondicional que Jesus vem mostrar para todos nós. E é esse amor incondicional que faz parte daquelas leis que nós tanto falamos, que nós tanto divulgamos. Nós somos seguidores do Cristo, mas não pensamos em nos comportar como Ele. Barbudinho colocou, na verdade, se a gente julga, algo está errado. Analisar a queda alheia para aprender e não cair também vá lá, mas tem que ficar por ali. E é exatamente aqui, Barbudinho, que entra essa passagem que Emmanuel colocou para nós, né, que ele diz assim que se nós não considerarmos, ele diz assim que vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, quer dizer, quanto que nós, né, de uma forma precipitada, julgamos, observamos. Continuando para nós aqui. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem esquece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Aqui é tudo aquilo que a gente faz. Se você não fizer com amor aquilo que você faz, é um trabalho dentro de casa, é um trabalho no seu ambiente profissional, uma participação no seu grupo social. Se você não mostra amor por aquilo que você faz, mas você faz por egoísmo, você faz para poder se desiludir, exatamente, Barbudinho, a televisão, a mídia de um modo geral, tudo aquilo que você faz, se você não põe amor, mas você coloca a sua própria opinião pessoal egoísta, preconceituosa, equivocada, distorcida, nós criamos na mente das pessoas a imagem que pode levá-las à angústia, ao sofrimento. Nós temos falado sobre isso ultimamente, principalmente diante dessas rebeliões que nós temos hoje, que muitas vezes nós queremos manifestar a nossa insatisfação, manifestar o nosso protesto, só que de uma forma agressiva. E nós não imaginamos quantos corações aflitos estão à nossa volta, esperando uma palavra de esperança, e ela só encontra mensagens de desespero. E somos nós os responsáveis por criarmos essas turbulências. Algumas vezes nós temos assim, naquelas fases da nossa sociedade, aquele pessimismo, né? Aquela visão sempre negativa. A gente não pensa na visão bela da vida de um modo ilusório. Nós temos consciência de que, apesar da vida ter ali a sua beleza, na convivência, na criação, na sua própria evolução, nós temos esse lado belo, mas o nosso pé no chão nos mostra as tantas e tantas necessidades que precisam ser trabalhadas para poder corrigir, né, as imperfeições que nós vivemos hoje, os tantos e tantos serviços precários que nós temos, as dificuldades que as pessoas têm em termos de emprego, em termos de relações, situação financeira difícil e tudo mais. Nós sabemos disso. Agora, quando nós observamos, né, e colocamos a nossa revolta apenas em torno daquilo que não está bom e não aprecia aquilo que tem de benefício, aquilo que tem de belo na nossa vida de relação, aquilo que tem de belo na nossa sociedade, no nosso mundo hoje, nós criamos na mente das pessoas exatamente esse desespero. Houve uma época, na Segunda Guerra Mundial em especial, que algo muito real aconteceu, que foi logo no final daquele período, né, a Segunda Guerra Mundial, né, aquela guerra entre os aliados e o eixo, né, o eixo eram os nazistas, japoneses, italianos, né, mas principalmente os nazistas, os alemães. E eles então, depois de terem, né, todo aquele império destruído, já estava no final, os soviéticos, que eram aliados dos americanos naquela época, estavam então invadindo a Alemanha para poder capturar naturalmente Berlim, que era a capital do Reich, né, para poder aprisionar o responsável, que era Adolf Hitler. E os soviéticos em especial,
eles estavam não apenas invadindo as cidades alemãs, mas destruindo por onde eles passavam e principalmente estuprando mulheres. Porque era uma forma, a gente lembra que o estupro, durante a guerra, é a melhor forma de você humilhar o seu inimigo. Porque você toma as suas mulheres, violam a sua integridade e depois destroem o inimigo. Então é um processo, né, que faz parte da crueldade humana. E mais de 6.000 mulheres cometeram suicídio pelo fato de receberem a notícia de que os soviéticos estavam chegando. Então eram pais que assassinavam suas filhas ou sacrificavam suas filhas para não submetê-las àquele tipo de situação. Então, na verdade, as pessoas começaram a cometer, as mulheres principalmente, cometerem suicídio em massa, porque ou elas se vendiam para aqueles que eram os líderes soviéticos, ou elas cometiam suicídio. Aquelas que se vendiam era como se arrumassem padrinhos. Tem até um livro de uma alemã que chamava Mulheres do Nazismo, se não me engano, uma coisa assim. Isso virou até filme, inclusive, né? E mostrava que algumas mulheres arrumavam padrinhos, que eram oficiais, que eram diplomatas, né, governantes e tal, para poderem se proteger. Então se tornavam prostitutas durante a guerra para poder ficarem vivas. Enquanto que outras que não suportavam isso cometiam suicídio, principalmente aquelas que não tinham aquela beleza atraente. Então a notícia que chegava naquela época era uma notícia extremamente agressiva, em que era assim: olha, eles estão chegando, se vira porque eles estão chegando. Ao mesmo tempo que também tinham aqueles que vinham ajudá-los. Mas a única mensagem que ficava era sempre o lado negativo, porque aliás é da nossa natureza apreciar sempre aquilo que é desgraça. Se você tem um jornal que só apresenta tragédias, ele tem uma audiência enorme. Se você tem um jornal que fala de situações interessantes, agradáveis, vão dizer que estão ocultando a realidade. E a realidade não é tão trágica assim como nós imaginamos. Na verdade, é a forma como nós divulgamos. Então, tudo aquilo que nós produzimos na mente das pessoas, de uma forma negativa, acaba sendo da nossa responsabilidade as consequências que aquilo é gerado. Muitas vezes uma consequência que não é demonstrada exteriormente. É algo que fica criado, que fica armazenado dentro da própria consciência delas. E aqui, para a gente poder finalizar. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vive entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa nas tuas mãos. Quer dizer, se nós fomos chamados para ajudar com a nossa criatividade, com a nossa capacidade, com a nossa boa vontade, a transformar o nosso mundo de um modo positivo, mas nós utilizamos esse talento para benefício pessoal, significa que esse talento nas nossas mãos é um talento morto. E a nossa tarefa, a nossa missão, que seria de contribuir, de levar uma contribuição para a transformação do nosso mundo, seria simplesmente desprezada. E tem uma passagem interessante do Espírito Hermance Dufaux, que ela diz assim para nós, já comentei com vocês várias vezes e vale a pena a gente reforçar, que a maior angústia dos espíritos que desencarnam é eles olharem para trás e perceberam que perderam tempo. Então, quer dizer, nós estamos aqui hoje para poder contribuir pela nossa transformação e para a transformação do pequeno ambiente onde nós estamos. Então, se nós vivemos em função dos nossos interesses, em busca de prazeres, em busca de satisfação, quando nós olharmos para trás, a gente vai ver aquela estrada totalmente degradada, uma estrada que não leva a lugar nenhum, uma estrada sem utilidade, porque o caminho por onde nós percorremos foi um caminho para lugar nenhum. Nós vemos hoje essas construções que são feitas, muitas vezes mais por interesse político do que por utilidade social, uma ponte que começa, liga um ponto a um outro lugar, e diz que começa no nada e leva para lugar nenhum. Muitas vezes as pessoas que estão atrás de nós estão precisando de um caminho, e quando nós abrimos aquela trilha, elas vão atrás, porque elas precisam de um caminho. De repente, quando a gente menos imagina, pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, nós olhamos para trás e tem pessoas assim paradas. Eu me lembro daquela cena do filme Forrest Gump, quando ele, depois que a mãe dele desencarnou, ele ficou tão desolado, e também quando a namorada foi embora, né, que ele considerava a namorada dele, a Jane, ele então começou a correr.
E ele corria, corria, não falava absolutamente nada, simplesmente corria. E as pessoas viram naquele tipo de atitude uma atitude de esperança, porque elas criaram essa expectativa. Porque ele não falou absolutamente nada. E ele ficou correndo durante todo o país. Corria, 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 corria. Chegou uma hora que ele desistiu de correr. E quando ele olhou para trás, tinha aquele bando de gente atrás dele. Aí as pessoas pararam e falaram: e agora, o que a gente vai fazer? E ele falou assim: eu só quero voltar para casa. E a nossa vida é assim hoje. As pessoas estão tentando encontrar caminhos em busca de esperança, em busca de alguém que possa mostrar para elas. A gente vê no rosto das pessoas aquela vontade de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E muitas vezes elas olham para nós e dizem assim: olha, eu não sei para onde você vai, mas eu estou indo junto. E muitas vezes nós paramos no tempo dizendo assim: olha, eu já vivi tudo que eu tinha que vivido. E as pessoas param e falam: mas para onde você ia exatamente? Porque eu estava confiando em você. E a gente pensa assim: mas quem somos nós para as pessoas confiarem em nós? Nós somos aqueles que escolheram. Nós somos aqueles que escolheram o caminho daquele homem que foi o nosso guia inicial. Jesus abriu o caminho. Nós fomos atrás deles. E as pessoas vieram atrás de nós. Quando nós nos desviamos, as pessoas desviam juntas. Porque pelo fato delas não conhecerem ainda esse caminho, não conhecerem ainda essa direção do seu crescimento pessoal, do seu crescimento espiritual, elas ficam perambulando pelo mundo em busca de alguma coisa. Aquela música do padre Fábio de Mello, que foi do Fábio Júnior, né, Vida, que tem uma passagem interessante, fala assim, né, que vê no rosto das pessoas o desejo de ser e de ter, mas é um desejo que nunca se satisfaz. E a única satisfação que elas têm, por isso que nós vemos hoje igrejas abrindo o tempo todo, as pessoas lotando. Por que isso tudo? As pessoas na verdade estão buscando um caminho. E quando nós falamos assim: eu abri uma porta de uma igreja, de um centro espírita, a pessoa entra sem saber o que vai encontrar. Ela simplesmente quer entrar. Então, através do nosso exemplo, através da nossa palavra, através do nosso conhecimento, nós podemos seguir esse mesmo caminho, porque nós conhecemos. Conhecemos as leis, conhecemos a forma de fazer, temos ali tantos e tantos espíritos que vieram mostrar para nós como fazer isso tudo, basta a gente colocar em prática. Se eu me coloco, esse é o detalhe importante, se eu me coloco como um servidor, nós espíritas temos ali o orgulho de dizermos que somos trabalhadores da última hora. Esse trabalhador da última hora é aquele que pega, por exemplo, né, eu me lembro disso na época em que eu era escoteiro, né, em que nós tínhamos ali os guias das tropas. Nós pegávamos um facão e abríamos as trilhas, para que toda a tropa pudesse passar atrás. Trabalhadores de última hora é aqueles que desbravam caminhos para chegar no objetivo que foi programado. Essa é a nossa responsabilidade. Então não adianta a gente encher a boca dizendo: olha, eu tenho crachá que eu sou espírita. Ninguém vai olhar para o seu crachá, vai olhar para o caminho que você percorreu e pelo trabalho que você realizou. Então sirvamos, como diz aqui o texto para nós, de Efésios, selecionado por Emmanuel, servindo de boa vontade como sendo ao Senhor e não aos homens. Então o nosso objetivo, nós já sabemos qual é. Temos que trabalhar em função, naquela direção, em função daquilo que inicialmente Jesus programou para todos nós. Meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, o texto Sirvamos, né, que fala exatamente sobre esse serviço. E, aliás, os últimos textos que nós temos estudado, o 28, por exemplo, falava sobre alguma coisa, e o texto é: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. No 27 que nós estudamos, falava sobre, deixa eu ver aqui, destruição e miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria, o caminho perigoso que nós escolhemos. No anterior a esse, obreiros sem fé, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só a sequência de textos que nós temos estudado, falando exatamente sobre esse comportamento. No 24, os dons de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Todos os textos dessa sequência que nós estamos pegando agora, falando exatamente da mesma responsabilidade, da mesma grandeza, que é abraçarmos uma filosofia tão profunda como essa. E é claro que não é fora do espiritismo, não há salvação. Todas as religiões que são bem praticadas, né? A gente tem agora o Papa chegando. Imagina a responsabilidade desse homem
tendo milhões de seguidores pelo mundo todo, observando o seu comportamento e observando o caminho que ele está abrindo para as pessoas em direção a essa verdade espiritual. Enquanto que outros líderes religiosos vão caminhando para onde eles quiserem, em busca de suas fortunas, em busca de sua promoção, em busca de sua ilusão. Então, quando nós olharmos para um homem como aquele, por exemplo, embora não seja a fé que nós professemos, nós observemos aquele homem que também é um guia de uma multidão que busca desesperadamente satisfazer essa necessidade de ser e de ter que todas elas têm. Todos nós temos a esperança de encontrar alguma coisa melhor, mas a gente só acha que vai conseguir alcançar se alguém apontar o caminho. E é por isso que Leon Denis, para a gente poder concluir, lembra no livro que fala O Grande Enigma, ele fala sobre a cadeia universal de solidariedade. E ele fala que os elos mais fortes de uma corrente sustentam os elos mais fracos. A pergunta é, qual é o tamanho do nosso elo, da nossa participação nessa corrente? Nós somos aqueles pingentes que ficam pendurados no final, tendo que ser carregados, ou nós somos aqueles elos mais fortes que são capazes de conduzir o restante da corrente? É essa reflexão que a gente faz em torno da nossa responsabilidade. É difícil, Barbudinho, quando a gente começa a olhar, né, por isso que diz para nós, né, tem uma passagem que certa vez eu ouvi de uma palestrante, que ela dizia assim, que a doutrina espírita é a religião mais difícil que existe. E todo mundo fica perguntando, mas por quê? Porque ela não tem líder, ela não te cobra nada, ela não te proíbe de nada. Ela te dá o livre-arbítrio e a responsabilidade para você ser aquilo que você é e fazer aquilo que você quiser. E depois você vai assumir as responsabilidades por aquilo que você fez. Essa autonomia é algo que nem todos ainda são capazes de ver. Por isso que muitas vezes alguns líderes espíritas, líderes de instituições naturalmente, palestrantes, divulgadores, médiums, muitas vezes são vistos como sacerdotes dentro da doutrina, porque as pessoas não conseguiram ainda caminhar com as próprias pernas. Então olha para aquele líder e começa então aquela personalidade dentro do meio espírita e começa então a idolatrá-lo, como nós vimos, né, essa semana que nós conversamos, exatamente porque elas precisam daquela liderança. Não é aquele livro que você compra numa livraria, começa a ler e diz assim, agora eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Nem todos são assim, nem todos nós somos assim. Fechamos por aqui. Muita gente precisa ser guiada, né? A gente lembra daquela ideia do pastor e das ovelhas. Muitos ainda não têm capacidade de serem pastores de si mesmos. Não é nem pastor dos outros, é pastor de si mesmos. Precisam simplesmente que alguém aponte uma direção, porque ele não sabe ainda para onde ir. Então, se nós pudermos pelo menos apontar uma direção, já é alguma coisa. Não precisamos nem assumir grandes responsabilidades. A Vanna colocou, né, e pior, né, esquecendo que são falíveis como todos nós e não servem, né, não serem mais evoluídos. Sim, é o desespero. Né? Quer dizer, imagina aquelas pessoas que estão se afogando e têm a necessidade de seres mais evoluídos. Né? Aquelas pessoas que estão se afogando e você passa por perto. O desespero dela é não se afogar, então ela vai agarrar em você. E muitas vezes você também não sabe e afunda junto com ela. Então temos que estar preparados moralmente para tentar pelo menos ajudar o mínimo que for possível. Jesus pediu para Pedro ser pescador de almas, né? Exatamente ali, todos nós somos também, né? Muitas vezes pescadores de sardinha já é alguma coisa, né? A Zilus colocou, né, e alguém pensando por você, mostrando o caminho, é uma necessidade que se tem. Dizem que os dirigentes e palestrantes médiuns que trabalham são mais endividados, né? Responsabilidade, sem dúvida nenhuma. E Barbudinho lembrou, né, que a evangelização lá no GEAC é curiosa, né? Não tem uma coordenação. O grupo sempre se reúne, avalia e decide, é bem legal, né? É por aí mesmo. Quer dizer, a gente divide responsabilidades, né, caminhando todos juntos. Isso é importante. Então pensemos nesse trabalho, meus amigos. Pensemos nessa mensagem que foi trazida para nós e naquilo que nós escolhemos, né, para sermos, para trabalharmos, para seguirmos. Né? A Zilus colocou, né, se precisamos mesmo, né, muitos líderes se aproveitam disso. É a fraqueza principalmente de caráter que nós temos, o egoísmo de cada indivíduo. Cuidado com o buraco que nós estamos cavando, hein? Depois vai ser difícil de sair. Bom, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Lemos o texto número 29, mais uma vez, falando sobre o serviço, né, ou a necessidade de nós servirmos, principalmente.
Vou passar para a nossa amiga Cindizinha, que vai fazer o encerramento para nós, e depois nós voltamos para dar os recadinhos para vocês. Pode